Boa noite, queridos. Tudo bem? Graças a paz. Ótima terça-feira. Você que talvez ainda esteja no seu trabalho, ou você que talvez chegou ainda agora do trabalho, do esforço da labuta, né? Mas eu quero saudar a tua vida com a paz do Senhor, desejar aí uma noite abençoada para a tua vida, né? E eu vou falar para você, querido, a gente precisa entender tudo aquilo que Deus está nos permitindo viver, desfrutar, né? Deus tem nos permitido desfrutar de muitas coisas, tanto de provas quanto de lutas, mas Ele tem estado conosco em todo o tempo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia desde já, né? Ô, Dona Vera, tudo bem? Deus abençoe, Dona Lúcia. Desde já você abre a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas. Deus nos deu essa palavra no domingo, uma palavra muito firme, uma palavra muito forte, que fala sobre uma história de amor, fala sobre expectativas. E eu gostaria muito que você acompanhasse conosco, tá? Independente da hora que você estiver acessando essa live. É muito interessante, eu gosto da tecnologia, né? Porque depois ela fica gravada no Instagram, você pode ver depois, ou depois você pode ver no YouTube, na página da igreja. Eu acho muito válido, mas vem comigo. Lucas capítulo 13, tá? Hoje eu vou usar a versão, a mesma que eu usei no domingo, que foi a NVT, que é a nova versão transformadora. Vamos lá, a partir do verso 6. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais 1 ano e eu cuidarei dela e adubarei. Se der figos, ótimo, se não, mande cortar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, nos dê clareza agora de entendimento. Fale conosco pela tua palavra, porque essa é uma semana onde nós que somos terra férteis estamos aproveitando todo o adubo que o Senhor tem imposto e nós estamos decididos a frutificar. Esteja conosco nessa noite, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Abre a tua Bíblia, você que já deixou, você que já abriu, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Você que já abriu, você simplesmente vai manter ela aberta. Se você quiser pegar um papel, uma caneta para ir anotando, eu acho muito importante para que você possa estudar depois. Deixa eu colocar aqui, cadê você? Sem mouse vai ficar complicado, mas vamos lá. No domingo, por falar em domingo, deixa eu te lembrar, domingo agora haverá culto normal, escola bíblica dominical 16, depois da escola bíblica, aquele culto de celebração, louvor, palavra, muita oração, muita oração. Nós temos que clamar incansavelmente no domingo. E no outro domingo, dia 28, dia 29, o culto vai ser pela manhã. Então eu quero convocar você para estar conosco. Domingo, dia 29 de manhã, 10h30 da manhã, o culto, 9h30, escola bíblica dominical. Tem um pastor ungido para estar lá pregando, o pastor Anderson, um homem de Deus. Quero convocar você para estar conosco, amém? Mas vamos lá. Querido, a gente no domingo nós começamos a conversar sobre a questão da figueira, a questão do vinhedo, né? Que foi tudo preparado para vinhas. E aí no meio das vinhas Deus vai e planta uma figueira plantada, perdão. Na vinha, você olhava para um lado, tinha parreira, para o outro tinha folhas largas e retorcidas, mais na sua frente tinha uvas. Aí no meio daquela situação toda aparece uma figueira. Talvez você tenha se perguntado assim, como nós falamos no domingo: poxa, mas o que tem a ver a figueira aqui no meio da vinha, no meio das videiras, né?
Alguém tinha colocado ela naquele solo. Se alguém colocou naquele solo, Deus ele não erra. Se alguém colocou ele naquele solo é porque algum propósito tinha aquela figueira naquele solo. A gente já começa contextualizando para que você possa entender aquilo que nós iremos abordar hoje. Deus, se a figueira foi plantada naquele solo, mesmo aquele solo sendo todo voltado para as videiras, mas a figueira foi plantada ali e tinha um propósito. Primeiro aprendizado de hoje. Deus te plantou em algum lugar, e nesse local onde Deus plantou não vai ser a tua vontade, não vai ser o teu sonho, não vai ser, mas eu não gosto assim, mas eu tô acostumado com assado. Não vai ser desse jeito. Irmão, desculpa, mas eu tenho que falar para você, não vai ser desse jeito. Deus te plantou no local e é nesse local que você vai florescer, é nesse local que você vai frutificar, é nesse local que as coisas vão mudar na sua vida. Porque quem muda não é a igreja. Às vezes a gente fica assim, eu vou para a igreja tal para ser abençoado. Para com isso em nome de Jesus. Aí eu vou ouvir o pastor tal para ser abençoado. Para com isso em nome de Jesus. Você vai para a igreja para entregar a tua vida a Deus, para entregar o que você tem de melhor para Deus. Agora, a bênção quem dá é Deus. A bênção Ele é o abençoador. É Ele quem nos abençoa. Então a gente precisa entender, sim, a nossa bênção pode passar por vidas de pessoas, mas o mesmo Deus que abençoa lá no Japão é o mesmo Deus que abençoa aqui no Brasil. O mesmo Deus que abençoa lá em Israel é o mesmo Deus que abençoa aí na tua casa. Ele está em todo o tempo, em todo local. Então nós não podemos condicionar a igreja a um local, a um templo físico. A bênção não vem do local, porque Deus falou para Abraão aonde colocar a planta do teu pé. Então a bênção está em você, porque o Espírito Santo habita em você. Então se o Espírito Santo habita em você, a bênção já está dentro de você. Amém? Está claro isso? Então a gente precisa ter esse entendimento para a gente poder entrar no seguinte aspecto, né? O diálogo que foi exposto aqui nessa parábola aponta para uma importância. O que? A frutificação. Plantei a figueira, reguei, cuidei, fiz de tudo, dei o meu melhor, mas a figueira não frutificou. Já passaram 3 anos e não frutificou. E aí vem o jardineiro e fala, deixa comigo 1 ano que eu vou cuidar. Se ela frutificar, ótimo. Se ela não frutificar, corta. Mas qual é todo o contexto? O que contextualiza essa parábola? Qual é o foco central? O foco central é a frutificação. E é sobre isso que nós falaremos hoje. O que é frutificar? O que significa a frutificação? Sabe, irmãos, eu rascunhei algo aqui, sabe, para a gente começar, para a gente poder ter o entendimento. Frutificar não é sobre mim, frutificar não é sobre você. Frutificar é sobre manifestar o reino. A gente precisa falar assim, não, eu tô ganhando tantas almas para Cristo, não porque eu tô fazendo, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Cristo. O que é frutificar? Por que existe aquela preocupação da frutificação? Eu preciso que você entenda, tenha essa clareza de entendimento hoje. Uma terça-feira, iniciamos a semana, estamos aí, nem chegamos no meio da semana praticamente, mas por que a importância de frutificar? Frutificar não é apresentar resultado. Eu preciso que você entenda isso. Como assim, pastor? Eu preciso ganhar, eu preciso apresentar resultado, porque apresentando resultado eu vou para o nível mais alto. Não é sobre isso, irmãos. Amém, nós precisamos pregar a palavra do Senhor, nós precisamos ser instrumento para que o Espírito Santo abençoe e transforme vidas. Não sou eu, não é você que transforma a vida, é o Espírito Santo. Então a gente tem que ter esse entendimento. O que é frutificar? Frutificar não é você bater no peito e dizer, comprei um carro. Porque tem muita gente que acha que sobre a teoria da prosperidade. Tem muita gente que acha que a frutificação é porque, poxa, comprei um carro novo,
Poxa, eu estou morando em frente à praia. Poxa, eu estou viajando para os Estados Unidos. Poxa, eu estou falando virei poliglota. Não, eu fui promovido no trabalho. Desculpa, irmãos. Isso não aponta para a frutificação. Tá? Talvez isso que eu vou falar, você esteja até assustado assim, mas não. O que é frutificar? Frutificar não fala sobre as suas medalhas. Frutificar não fala sobre as suas conquistas. A frutificação fala da manifestação de algo. Qual é a preocupação do homem que plantou e do jardineiro? Que simplesmente aquela figueira precisava frutificar, ela não estava frutificando. Foi feito um alto investimento. Um investimento de tempo, um investimento de solidariedade, um investimento de utensílios, um investimento de suor, talvez de lágrimas, um investimento gigantesco foi feito, e durante aqueles 3 anos, aquela figueira não floresceu. E talvez, irmãos, eu posso falar para você, às vezes as pessoas falam assim, o problema é o solo, mas as vinhas estavam florescendo. O que não estava florescendo era a videira, era a figueira. Então a preocupação é, por que não está florescendo? Qual a importância de frutificar, de florescer? Porque todas as vezes que você, no chamado que Deus colocou você para fazer, você frutifica, você manifesta algo. Tudo aquilo que a gente faz aponta para Cristo. Ei, pega isso aí. Sabe, a minha irmã, ela trabalha com cozinha, o doce de mãe. No momento que ela faz um bolo, no momento que ela vai numa emissora, não está falando dela, está falando de Cristo. Tudo aquilo que a gente faz, a minha esposa no trabalho, a porta que Deus abriu, tudo aquilo que a gente faz não é sobre a gente, é sobre Cristo. O meu sogro, ele é corretor de imóveis, irmãos. É uma luta muito grande. E ele vai às vezes dá na trave, às vezes completa uma venda, mas aí não é sobre as habilidades dele, aponta para a bondade de Cristo na vida dele. Então o que eu preciso entender? Eu preciso entender que todas as coisas precisam apontar para Cristo. Sim, o teu casamento precisa apontar para Cristo. Sim, meu irmão, desculpa, guarda com todo o carinho que eu vou falar para você. Os teus filhos, eles precisam apontar para Cristo. O teu emprego, talvez você esteja desempregado, essa estação que você está vivendo precisa apontar para Cristo, porque a frutificação precisa ser a manifestação do reino de Deus através da nossa vida. Sabe quando você está passando pela moenda, você está passando pela prova, você está sendo ali, você está sendo esmagado, sabe quando você está sendo prensado, quando todo mundo acha que você já não vai aguentar mais, todo mundo acha que você vai no jiu-jitsu a gente fala, bateu 3 vezes, acabou, eu entrego a luta, eu desisto. Quando você acha, as pessoas estão achando que você vai desistir, as pessoas estão achando que você vai jogar a toalha branca, como no boxe, né? Vai jogar a toalha, não, você não vai prosseguir, você não vai sair daquela situação. É nesse exato momento que você precisa frutificar. E às vezes a gente acha, poxa, eu preciso vencer para poder frutificar. Não, meu irmão, quem tinha que vencer por mim, por você já venceu, foi Cristo. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu preciso entender que o não de Deus também é bênção. Uma porta fechada também é bênção. Porque se aponta para a manifestação do reino, se aponta pela benevolência, se aponta pela longanimidade, se aponta por livramento, é a manifestação do reino. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então eu preciso entender a importância de uma figueira florescer, frutificar. A importância de um homem e uma mulher de Deus frutificar. Significa que
Se você serve a Deus, se Deus está investindo na tua vida, se Ele está semeando na tua vida, se Ele está adubando a tua família, adubando a tua fé, adubando aquilo que Ele colocou dentro de você, por que você não está dando testemunho? Onde estão os frutos? A palavra do Senhor vai dizer que os frutos eles precisam permanecer. Mas que frutos? Os frutos que apontam para o reino, para Cristo. E esses frutos precisam vir de mim, precisam vir de você. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós precisamos frutificar em todo o tempo. Porque às vezes a gente acha que a Bíblia fala de pregar em todo o tempo só com a palavra. Não, meu irmão. Quando você dá uma topada, ao invés de sair um palavrão, você dá glória a Deus. Quando tudo está dando errado, você recebe uma má notícia, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Isso é um tempo de frutificação. Porque todas as vezes que eu frutifico, eu estou desenvolvendo, eu estou crescendo, eu estou saindo daquela zona de inércia, eu estou saindo de um tempo de murmuração para ir para um tempo de entendimento, eu estou saindo de uma estação de prisão para uma estação de glorificação, eu estou saindo de uma estação de multidão. Por quê? Porque a multidão só queria os milagres. Mas eu estou indo para uma estação de discípulo, porque o discípulo não quer só o milagre, o discípulo quer o dono do milagre. Olha a importância do discipulado aí. O discipulado, ele me impulsiona a frutificar em todo o tempo. E aí quando você olha para as tuas mãos, o que você tem feito com o investimento que Deus fez em você? Ah, pastor, eu tenho da igreja. Pastor, eu participo do jejum da igreja. Pastor, eu participo das campanhas da igreja. Desculpa, mas eu vou falar para você. Às vezes você participa disso como você participa dessas ações, desses eventos, como se fosse para bater um cartão. Porque o culto, a entrega não começa quando você chega na sua igreja local. O culto começa quando o seu coração aponta para Cristo e diz: Cristo, eu vou te entregar tudo, o meu melhor eu te entrego hoje. Aí começa o teu culto. O culto não começa quando você chega na sua igreja local, meu irmão, começa dentro da sua casa. Então a gente precisa entender qual é a importância de frutificar. Eu trouxe alguns trechos aqui, né? Agradeço a minha esposa que me ajudou, para você poder ter um entendimento sobre frutificação, né? A frutificação está diretamente relacionada à nossa vida com Deus. A vida com Deus. Sabe, amanhã é quarta-feira. Um direcionamento que nós recebemos de Deus às quartas-feiras é você ter do teu tempo a sós com Deus. É você fazer o teu jejum. No teu secreto, seja de 12 horas, de 10, de 11, de 5, ou o tempo que você puder, mas que você faça o seu jejum. Você sabia que esse tempo a sós, eu e Deus, você e Deus, aponta para a frutificação? Eu preciso que você entenda porque a frutificação aponta para uma vida totalmente apontada e relacionada em Deus e a permanência em Cristo. Frutificação aponta para uma vida voltada para Deus e permanência em Cristo. No Evangelho de João, ele nos fala, e por intermédio da revelação da palavra, e lendo, você vai ter aquela clareza, a importância de permanecer. Jesus mesmo nos impulsiona a permanecer está nele, permaneça nele. Ou seja, a frutificação, ela é manifesta quando eu permaneço em Cristo. Mas não só um corpo presente. Mente, coração. É igual aquela, por exemplo, hoje, João Pedro está com febre, bateu febre alta ontem, febre alta hoje. Lidiane foi para o trabalho, estava ali trabalhando, mas toda hora ela estava, toda hora exagero, de tempo em tempo, ela mandava ver como é que está o João, como é que está o João, como é que está o João. Por quê? Porque ela estava lá, mas a mente dela estava dividida, estava lá, estava na saúde do filho. Então a gente começa a entender, isso é amor de mãe, isso é louvável.
Só que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Você é glória de Deus. Se você é glória de Deus, o teu tempo precisa ser para a glória de Deus. Então não adianta você estar numa igreja e estar com o pensamento do filme, na saída. Não adianta você estar servindo e estar pensando na viagem, nas dívidas. O teu coração tem que ser totalmente dele, a tua mente tem que estar voltada totalmente para ele. Porque às vezes a gente só condiciona a um tempo de frutificação, um tempo de permanecer em Cristo, a um tempo de experiências com Deus, quando são pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus relevantes, aí, renomados aí no meio da mídia, tá, nos dias de hoje. Aí às vezes chega lá, o irmãozinho, por mais simples que seja, ele vai pregar uma palavra, a mesma palavra que aí ele prega a palavra, a igreja fica assim, ó. Aí chega um irmão ungido do Senhor, uma ungida relevante, prega a mesma palavra, fala as mesmas coisas sem tirar nem pôr, idêntico. Ai, que culto maravilhoso. Não, irmão, você precisa entender que não é o culto que é maravilhoso. É a tua entrega, o quanto você está disposto a entregar. E todas as vezes que você entrega, você frutifica. Todas as vezes que a gente entrega, a gente está frutificando. Porque o nosso testemunho fala da gente. O nosso testemunho fala de quem governa a nossa vida. O nosso testemunho fala em quem nós estamos permanecendo. O nosso testemunho, o testemunho da nossa vida, o testemunho da nossa família, o testemunho daquilo que sai da nossa boca, da vestimenta que a gente usa, fala de quem governa a nossa vida. Você quer frutificar? Permaneça nele. Todas as vezes que eu e você permanecermos nele, permanecermos ligados à videira, seremos podados. Por quê? Para que possamos dar mais frutos, mais frutos, mais frutos. Iremos manifestar a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que a natureza aguarda a manifestação dos filhos, e os filhos que permanecem no Pai. Amém? Tá claro para todo mundo? Dando continuidade, vamos lá. A importância de se produzir frutos, de se frutificar. Gálatas 5, 22 e 23, se eu não me engano, também, ele vai falar sobre os frutos do Espírito. Irmão, pega isso daí. Os frutos é de quem? É do Espírito. Vou falar mais uma vez. Os frutos é de quem? É do Espírito. Se o fruto é do Espírito e você aceitou a Cristo, você aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador, você entregou a sua vida para Ele. A Bíblia, a palavra é clara, quando nos rendemos a Cristo, o Espírito do Senhor, ele passa a habitar dentro do nosso espírito. Então, junto com o Espírito do Senhor, vem mais o quê? O que está no Espírito? O que é do Espírito? O que é do Espírito? Gálatas 5, 22, são os frutos do Espírito. Então eu vou falar para você, não peça, Senhor, me dá fruto do Espírito. Você já tem, você já recebeu. Agora você precisa frutificar. Você precisa manifestar os frutos que habitam dentro de você. E essa manifestação dos frutos só vem com a nossa constância nele, com a nossa permanência nele. Porque você precisa manifestar, eu vou falar para você, a manifestação dos frutos, a frutificação talvez vai vir nos nossos piores momentos. Talvez quando a gente recebe uma fechada no trânsito, talvez quando alguém nos fere, talvez quando alguém fala mal da gente, quando alguém nos trai, ou talvez quando recebemos uma má notícia, ou talvez quando simplesmente nós esperamos por algo e aquilo não acontece. A gente precisa ter esse entendimento de que fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você aceitou a Cristo, isso tudo já está dentro de você. Deixa sair. Deixa sair, coloca para fora a mansidão, coloca para fora o domínio próprio, coloca para fora a fidelidade, a bondade de Deus, coloca para fora a paciência, coloca para fora a paz que excede todo entendimento, coloca para fora, vai, frutifica, frutifica, frutifica. Porque, independente de religião, a gente está dando aula de batismo lá na igreja,
Eu até falei lá com os... Antigamente a gente chamava de catecúmenos, né? Aqueles que irão se batizar. Cristo, ele investe na humanidade. Deus investe na humanidade. O que são dons e o que são talentos? Dons, a pessoa já nasce com ele. Sabe, o jogador de futebol, ele já nasce com aquela aptidão, já nasce com um dom. O dom independe de credo, é um presente. Eu usei um termo lá na hora do batismo, assim, o dom é um presente de Deus. Deus deu um dom para aquela pessoa. Agora eu estou falando, mas o fruto do Espírito, ele só é liberado para aquele que o aceita, que é aquele que o recebe como único Senhor e Salvador. O fruto do Espírito, quando ele vem na tua vida, quando ele entra na tua vida, ele te transforma. Por isso que eu preciso manifestar agora a nova natureza. Eu preciso frutificar. E se eu não estou frutificando, o erro não está em quem adubou. O erro não está em quem me plantou. O erro está em quem? Em mim. Então eu preciso ter esse entendimento. Porque, irmãos, a frutificação revela muito do nosso caráter em Deus. A frutificação revela muito do nosso nível de intimidade com Deus. A frutificação revela muito do nosso nível de constância. Aqui, ó. Ai, tá até aqui, peraí. O nosso nível de constância aqui, ó. Sabe o que o salmista vai dizer? A tua palavra escondi e guardada no meu coração para não pecar contra ti. Porque o que o salmista queria? Frutificar. Eu tenho que frutificar, eu tenho que manifestar o reino. Eu preciso manifestar o reino, eu preciso manifestar o reino. E se não tiver palavra, eu vou manifestar o desejo da minha alma. Se eu não tiver a palavra no meu coração, eu vou manifestar os frutos da minha natureza, da minha carnalidade, da minha natureza humana. Eu preciso da palavra de Deus para manifestar os frutos de Deus. E aí é quando a gente entende que quando a Bíblia fala da alegria, quando a Bíblia diz lá em Salmo 126, se não me engano, estamos como aqueles que sonham, né? Quando falar sobre a fidelidade, tem até uma música, a tua bondade tu nos seguirá. Quando fala sobre domínio próprio, porque eu estou frutificando, irmão. E quando a gente entra no momento de frutificação, a gente não pode retroceder. Sabe por quê? Porque só te frutifica aquele que permanece ligado à videira. Vou te provar biblicamente, para que você não diga assim, pô, isso é coisa assim, pô, pastor, essa coisa é sua palavra, o senhor está inventando agora. Não, vou te provar biblicamente. Vem comigo aí, abre a sua Bíblia, se você puder. João capítulo 15. João capítulo 15 vai dizer: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim. Não sou eu não, irmão. João capítulo 15, verso 4. E eu permanecerei em vocês. Olha, Deus, ele não faz barganha, mas ele é justo. Permaneça em mim, eu permanecerei em você. Então eu vou falar para você, quando a igreja frutifica, quando a igreja está frutificando, o que você vê quando você olha para uma igreja que frutifica? Você vê o que? Barulho? Você vê o que? Número? Você vê o que? Você vê o status? Não, você vê a glória de Deus. Você vê vida sendo transformada, palavra viva sendo liberada. Você vê a graça de Deus manifesta. Então eu preciso ter entendimento de que quanto mais eu permaneço em Cristo, mais eu frutifico. Mas eu não frutifico somente ali na igreja, eu frutifico além das quatro paredes. Sabe, chegou o momento dos teus vizinhos verem você frutificar. Chegou o momento de no trabalho as pessoas verem você frutificar. Não pelas suas medalhas, mas pelo aquilo que você carrega. Você carrega os frutos do Espírito de Deus. Aleluia. Se você carrega os frutos do Espírito de Deus, então manifeste, exteriorize esse Espírito, esses frutos. Manifeste o reino de Deus que habita dentro de você.
Mas eu estou falando isso, irmãos, porque a frutificação depende da intimidade, da comunhão. Por que a figueira não estava frutificando? Adubo não faltou. A parte do agricultor, do homem, do dono, não faltou. Não faltou. Qual foi a parte que faltou? A parte da intimidade, a parte da comunhão. Se não tiver intimidade, se não tiver comunhão, você não frutifica. Você pode até aparecer, mas você não frutifica. Você pode até ser visto, mas você não transforma a vida. Você pode até esquentar um banco na igreja, você pode até servir, mas aquilo dali está sendo um número, está sendo só um serviço. E desculpa, a salvação não é medida pelo serviço, mas sim pela renúncia, pela entrega, arrependimento. Então eu preciso ter esse entendimento, porque frutificar também aponta para gerar vidas, sabe? Como é que eu gero vida? Ah, mas pastor, eu não prego, eu não canto, eu não oro. Ah, pastor, eu sou muito tímido, eu sou na minha, ali eu fico quietinho, eu não posso, não sei, como é que eu faço para gerar vida? Eu vou falar para você, sabe como é que se gera vida? Você sabe, eu vou perguntar pela segunda vez, você sabe como se gera vida? É bíblico isso. Jesus, ele reúne a galera e fala assim, discípulos, o negócio é o seguinte, ide por todo mundo e multiplica o que vocês receberam. Pregai o meu evangelho. Uns pegam falando, outros pegam entregando um folheto, outros pegam mandando uma mensagem, né? Tem aí o chat GPT para te ajudar agora nessa a AI tá abençoando. Outros pregam, levando, mostrando um vídeo, uma passagem, uma pregação. Mas, irmão, a frutificação aponta também para o quê? Eu preciso multiplicar aquilo que eu recebo. E tem muita gente que está recebendo e não está multiplicando. Tem muita gente que está recebendo e não tá passando para outro. Você não está frutificando. Começa a falar de Jesus para o teu vizinho. Começa a falar de Jesus, mas eu não tenho tempo. Ah, quem foi que abriu? Quem foi que abriu a porta para mim foi Deus. Amém, louvado seja o nome do... Deus, amém, Deus abençoa todo mundo. Sim, o sol brilha para todos, mas Deus faz coisas por mim que Ele pode fazer muito mais por você. O nome do meu Deus é Jesus, porque para muitos, e a gente tem que especificar, deixar isso claro, porque dependendo da religião, tem muita gente que chama outros deuses de Deus. Então, quem é o nosso Deus? Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu tô implementando um hábito para mim, que Jesus te abençoe, deixando claro que Jesus te abençoe. Não é porque é um jargão, não é porque um fala, outro fala, não, é porque eu preciso multiplicar aquilo que eu recebo. Não pelo fato de ser pastor, não, irmão, porque, desculpa, cargo eclesiástico não vai subir, irmão. Diante de Deus todos nós somos servos, somos filhos de Deus. Então é porque eu acredito na fé que eu professo. Então multiplica aquilo que você tem recebido. Então você está no seu trabalho, multiplica, fala de Jesus. Você está lá na emissora, multiplica, fala de Jesus. Você está com os seus filhos antes de sentar à mesa, fala de Jesus para sua esposa, fala de Jesus para o seu marido. Ah, mas todo mundo já é evangélico na minha casa, amém. Então continua falando de Jesus, continua falando, porque isso é frutificar. Porque aqui frutifica, ele poda, aqui não frutifica, ele corta. Quem seremos nós? Vamos frutificar ou não vamos frutificar? Um outro ponto, irmãos. Aí talvez você pergunte, estou entendendo, mas o que eu posso fazer para frutificar mais do que eu quero frutificar mais? O que eu posso fazer? Vou te dar uma dica, obediência. Um dos pilares lá da igreja é a obediência. A palavra do Senhor vai falar obedecer é melhor do que sacrificar. Deixa eu te contar um segredo. Aqui entre nós, só entre nós. Talvez você não saiba, mas deixa eu te lembrar. Sabe quando Moisés estava lá no monte? E Êxodo fala sobre isso. Quando ele recebeu os 10 mandamentos, há mais de 2000 anos atrás, eu vou contar esse segredo para você. Os mandamentos do Senhor, eles continuam vivos. Eles continuarão vivos para todo sempre, porque são princípios. E tudo aquilo que Deus estabelece é algo perpétuo para toda a vida. Então, quando nós obedecemos os mandamentos, independente de ser Velho Testamento, Novo Testamento, tem gente que
Eu não vou nem entrar nisso agora, mas eu vou falar para você, irmão. É Bíblia, é Bíblia. Os mandamentos estão vivos. Obedeça. Todas as vezes que nós como igreja, que nós como filhos de Deus, que nós como dependentes de Deus, obedecemos a voz do Senhor, nós estamos frutificando. Às vezes os nossos olhos naturais não estão vendo, mas nós estamos num processo de frutificação, porque eu obedeço, eu multiplico, automaticamente, olha como é que você está frutificando, automaticamente que eu obedeço, que eu multiplique e que eu permaneço, eu começo a ter maturidade espiritual. Vou falar mais uma vez, automaticamente que eu obedeço, que eu multiplico aquilo que eu recebo, que eu permaneço em Cristo, eu começo a ter maturidade espiritual, começo a desenvolver essa maturidade. Olha a importância da frutificação. Eu não sou mais ligado a uma igreja porque A e B estão ali. Eu estou ligado a uma igreja porque Cristo me plantou ali. E se Cristo me plantou ali é porque tem um propósito a ser cumprido ali. Só entende isso com maturidade do Espírito Santo de Deus. Então você quer frutificar, você vai frutificar, e eu vou te falar, quanto mais você frutifica, mais maturidade espiritual você vai ter em Deus. E tem muita gente que está na igreja há 300 anos, achando que está multiplicando, e não, que está frutificando e não está frutificando. Parou no tempo. Estagnou, parou, não anda mais. E aí, irmãos, perde a graça. Começa a perder o brilho. Vou falar para você. Deus, ele tem a multiforme graça dele de trabalhar, mas algo não muda, ele é imutável. Eu preciso ter esse entendimento. Eu não fui parar na Nova Jerusalém, na Taquara, por causa da minha mãe. Foi Deus que me plantou ali, e se ele me plantou ali, eu vou frutificar, eu vou fazer a minha parte. Precisamos ter esse entendimento, porque se a gente não tiver esse entendimento, irmãos, nós perderemos várias oportunidades. A maturidade em Deus, filhos maduros manifestarão a glória de Deus. Vou falar mais uma vez. Filhos maduros manifestarão a glória de Deus. Vou falar pela terceira vez, mas de outra forma. Filhos maduros se transformam a resposta para cativos. Isaías vai dizer: ele nos ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. Só os filhos maduros podem fazer isso, porque estão frutificando, crescendo em graça, crescendo em conhecimento, mas o conhecimento da revelação da palavra. Amém? E aí, para a gente já poder chegar ao final, eu quero que você entenda que por que a Bíblia fala da importância de frutos que permaneçam. Porque os frutos que permanecem apontam e glorificam a Deus. Os frutos que permanecem apontam e glorificam a Deus. Eu preciso ter esse entendimento, porque se eu não tiver esse entendimento, eu vou achar que a honra e a glória é minha. A honra é do Senhor, a glória é do Senhor. A alegria é nossa, mas a honra e a glória é do Senhor. Poderá, quando a palavra do Senhor vai dizer, o salmista vai dizer, não a nós, Senhor, mas ao teu nome. Olha o nível de maturidade. Seja honra e glória. Isso é frutificar em tempos difíceis. Porque uma coisa é você falar isso ali, contar todo mundo. Agora é você sozinho, no teu secreto. E aí, parabéns, passou na prova. Ô, parabéns, chegou nessa posição. Poxa, estudei pra caramba. Amém, tu estudou pra caramba. Mas tem que falar, foi Jesus quem me colocou ali. A honra é de Jesus. Eu fiz a minha parte, estudei a beça, mas foi Jesus que foi, ó, pá. Você está entendendo, querido? Então, eu não estou querendo confrontar ninguém, mas o que eu estou passando para você, tudo está na palavra. Tudo é bíblico. Tudo é bíblico. Mas uma coisa eu te peço. Vamos juntos frutificar. Frutifica onde você está.
Frutifica onde Jesus te plantou. Frutifica na tua casa. Talvez você está ouvindo essa live, talvez você ache que é difícil frutificar porque você não tem ajuda, porque você não tem apoio, porque é você sozinho com o marido, é você sozinha com a esposa, é você sozinho com os filhos, é você sozinho para tudo quanto é lado, você não tem nem apoio de ninguém, não tem ajuda de ninguém. Talvez você ache que é difícil frutificar, mas eu vou falar para você. Em nome de Jesus, desfaça todos esses pensamentos. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Não. Eu vou para o Pai, mas eu deixo o ajudador, aquele que intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Nós não estamos sozinhos. E aí, está disposto a frutificar? Vamos juntos, vamos frutificar. Vamos. E eu vou falar para você, não vai ser fácil. Talvez as lutas tripliquem, as dificuldades se elevem. Talvez as frustrações aumentem, as cobranças aumentem. Mas uma boa notícia eu tenho para mim e para você. Nós podemos frutificar. E nós vamos frutificar. Porque Jesus, Ele investiu nessa terra. O adubo foi feito. A figueira está sendo regada. A figueira está sendo cuidada. A figueira está sendo zelada. A figueira está sendo selada pela palavra, selada pelo Espírito. A figueira está sendo revestida pela palavra. A parte de Deus Ele já fez, irmãos. Agora cabe a mim e cabe a você frutificar. Vamos frutificar. Temos várias ferramentas aí para poder frutificar. O que está faltando? Vamos. Porque melhor é sermos podados do que sermos cortados. Jesus abençoe a tua vida. Quero fazer uma oração. Você que está aí conectado. Senhor Deus, nos abençoa, Pai. Nós entendemos que a tua palavra, ela é rica. A tua palavra, ela liberta, ela consola, ela edifica. O que podemos dar ao Deus que tem tudo? O que podemos dar a Ti, Jesus? Nós queremos Te dar o nosso coração, queremos Te dar tudo o que temos de melhor, porque estamos dispostos a frutificar. Nós não queremos Te dar uma alegria temporária, não queremos Te dar algo baseado naquilo que o Senhor pode nos dar de volta. Nós queremos Te dar porque reconhecemos quem Tu és. Tu és o dono da nossa vida. Tu és aquele que está adubando a nossa vida, que está cuidando da nossa vida. E Tu és aquele que tem uma expectativa na nossa vida, porque o Senhor nos chamou. O Senhor colocou um ministério nas nossas vidas. O Senhor nos deu um chamado, o Senhor nos deu um propósito. O Senhor nos plantou numa terra com um propósito. Não um propósito da nossa realização pessoal, mas um propósito de manifestar o reino. E é isso que queremos, manifestar o reino através da nossa vida. Independente do lugar, independente da estação, independente do tempo, independente daquilo que estejamos vivendo, nós queremos manifestar o Teu reino, porque enquanto manifestamos o Teu reino, estamos sendo resposta, estamos multiplicando, estamos frutificando, estamos obedecendo, estamos crescendo na Tua palavra, Deus. Ajuda, Senhor Jesus, a mente de cada um, as mentes que estão cativas a ficar só como aquela figueira e se acostumaram a não frutificar. Pela Tua palavra nós anulamos isso no nome de Jesus e nós iremos frutificar, Deus. Aqueles irmãos que estão cansados, não tem mais força para frutificar, acha que não vai mais conseguir, acha que a vida e que o chamado está limitado a esquentar uma cadeira. Nós anulamos esse pensamento, anulamos isso no nome de Jesus. Você, meu irmão, você, minha irmã, Deus tem uma expectativa na tua vida. Deus, Ele te chamou para algo específico. Deus, Ele te chamou para que vidas e almas sejam alcançadas e conectadas a Ele. Você foi chamado para frutificar. O tempo
de vergonha, o Senhor tira essa vergonha, o Senhor tira essa timidez, e o Senhor vai te colocar no campo, seja no campo do local de trabalho, num campo missionário, às vezes na tua casa, mas a nossa oração é que você manifeste, frutifique, você manifeste o reino de Deus na tua vida e através da tua vida. Senhor, ouça a nossa súplica, porque sem ti nós não conseguiremos. O Espírito de Deus intercede por nós. Tu és o nosso ajudador e nós sabemos que não estamos sozinhos. Podemos estar cansados, chateados, mas sozinhos nós não estamos. O Senhor está conosco e o Senhor não volta atrás numa decisão dada. Reconhecemos a tua graça. Abençoa a nossa vida, a nossa mente. Que essa semana nós como igreja possamos meditar sobre Lucas 13, de 6 a 9. Possamos, Senhor, passar a semana ruminando. Porque é tempo de aproveitarmos a oportunidade que o Senhor está nos dando e valorizarmos o teu adubo, valorizarmos o teu cuidado, valorizarmos o sangue que foi vertido, a tua escolha. E o Senhor não erra, o Senhor nos escolheu. Te agradecemos, toma o teu lugar e fica conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Jesus abençoe a tua vida. Jesus abençoe a tua casa. Se você foi abençoado, tem sido abençoado, eu posso te pedir um favor? Nas suas madrugadas, olha pelo Ministério Nova Jerusalém Taquara. Olha para Deus nos abençoar, para Deus nos dar uma clareza, para que Deus abençoe a igreja, abençoe os membros, parceiros, amigos, pessoas que tão queridas, que assim como a minha irmã e meu cunhado, que estão em outro estado, né? Que Deus abençoe a cada visitante. Pessoas que já passaram por ali, mas estão em outros ministérios, mas que eles sejam abençoados, porque nós temos um propósito de Deus. Amém? E eu vou te pedir uma gentileza, se Deus falou com você, e se esse ministério tem sido bênção na sua vida, de acordo com a sua disponibilidade, é claro, semeie na terra, semeie. Eu vou falar o nosso CNPJ, não tem como colocar escrito agora, mas eu vou falar o nosso CNPJ, é bom que você pode rever, ouvir várias vezes. A nossa chave Pix é o CNPJ 10 193 915 0002 dígito 03. Mais uma vez, a chave Pix é o CNPJ 10 193 915 0002 dígito 03. Se você puder, semeia. E no dia 29 é o culto da semeadura, não esqueça. Começa a preparar a tua semente. Você vai semear em quem? A vida de quem? Na vida de uma criança, na vida de uma irmã, de um irmão, de um jovem, de um ancião. Semeie, irmão. Semeie. Essa semana a pastora vai estar postando um vídeo explicando como vai ser a logística, do culto da semeadura. Fica atento aí, vai estar no zap da igreja, nós vamos colocar também nas redes sociais. Que o Senhor abençoe a tua vida, que você tenha uma noite abençoada. Obrigado, minha irmã. CNPJ aí 10 193. Não, tu botou, tá faltando, 10 193 915 2000 ao contrário 03. Obrigado pela intenção, Pai. Jesus te abençoe. Família, beijo, fique na paz. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua família. Você tem uma noite extraordinária. E não se esqueça, somos família. Não somos perfeitos. Não somos perfeitos, mas nós somos uma família. Família de Deus. Fique em paz, Jesus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.